Olá pessoal, estou aqui com a questão da OGA da nível 4. Essa prova foi lançada em 19/5/2023. Eu estou com a questão número 4 e vou responder para vocês da melhor maneira possível, mais resumidamente possível. A questão dá uma imagem, né, do Sol, a visualização do Sol. Aqui abaixo está um pouco transparente, mas aqui a gente tem algumas estrelas, tanto embaixo como aqui na parte de cima da questão. A impressão ficou um pouco apagada. O que é que a questão está querendo, né? A questão fala que quando o Sol passa pelo ponto mais alto do céu, dizemos que está acontecendo o meio-dia solar, né? O meio-dia solar verdadeiro, quando o Sol passa ao ponto central da nossa vista, né? Quando no dia seguinte ele passa novamente por este ponto, dizendo que ele passou um dia solar. Ou seja, né, naquele meio-dia, naquele calor do Sol, a gente olha para cima, vê o Sol em um determinado ponto. No mesmo dia, naquele mesmo horário, a gente vê o Sol naquele mesmo ponto novamente. Eu digo, e é chamado, né, de primeiro dia solar, né? É um dia solar. E se usarmos as estrelas como referência, né, tanto aqui em cima como abaixo, a imagem demonstrou, quando uma determinada estrela passa pelo mesmo lugar, né, no dia seguinte, como o exemplo do Sol, se passou um dia sideral. Então a questão de um dia solar, um dia sideral. A imagem a seguir, né, a imagem aqui da direita, traz o esquema fora de escala da órbita da Terra. Aqui é como se fosse a Terra, ó. Esses 3 pontos seria a Terra. E essas pessoas aqui seriam as nossas referências, de acordo com o Sol. Da órbita da Terra em torno do Sol em 3 momentos distintos. Momento A, momento B e aqui o nosso momento C, né? Como indica aqui a figura. Sobre essa imagem, baseado nos seus conhecimentos, assinale a opção correta. Pronto, né? Eu tenho o dia sideral, que é se baseando nas estrelas, e tem um dia solar, né, se baseando no Sol. Item A. Entre o momento A e o momento C, se passou um dia sideral. O momento A está baseado em quê? Nas estrelas. Ó. Se você tentar olhar para essa setazinha aqui, ele está se baseando nas estrelas. Ocorre, não sei se todo mundo está sabendo, mas tem um dia, a Terra se baseia por 2 modos. Um é a rotação da própria Terra e o outro é o movimento de translação, que é o movimento da Terra ao eixo, né, que é o Sol. Temos esses 2 casos, rotação e translação. Nesse caso A, ele está em orientação aqui com as estrelas, ó. Então, se ele está em orientação com as estrelas, como se fosse o exemplo a pessoa aqui, então eu posso dizer que isso aqui é um dia sideral. Está falando do dia sideral. Então, aqui, se tratando de dia sideral, o A está correto. Mas quando olhamos para o C, o momento C, ele está se tornando aqui uma rotação. Ó. Tem uma rotação em torno do seu próprio eixo da Terra. Então, se tem uma rotação, está falando aqui tanto da rotação e da translação em torno do Sol. Se tem essa rotação aqui nesse exemplo, eu posso considerar que a Terra está fazendo um momento tanto de rotação como de translação. E qual seria o referencial? Sol. Então, o Sol se trata do dia solar. Então, tem intervenções, né? O momento A, dia sideral, e o C se trata de um momento solar. Então, incorreto. B. Entre o momento A e o momento B se passou um dia sideral. O momento A, como a gente citou, sim, ele é um dia sideral, já citado aqui no exemplo A. E o momento B também está fazendo referência com as estrelas, também ele é um dia sideral. Então a resposta correta seria o item B. Olhando para o item C,
Eu tenho o momento A, dia sideral, e o momento B, também sideral, né? Só que aqui fala do solar, então tá incorreta. Item D, fala que entre o momento A e o momento B se passaram 24 horas. Em relação a horas, né? Quando eu tenho um dia solar, esse dia está relacionado a 23 horas, 53 minutos e 4 segundos. Não é exatamente 24 horas, quando o Sol está neste ponto, dá o giro em torno da Terra e volta para o mesmo ponto. Então não é 24 horas. Essa questão está incorreta. Entre o momento A e o momento C se passaram 24 horas e 4 minutos. Momento A, se tratando aqui do dia sideral, e o momento C, se tratando aqui do dia solar, né? Então, são dois momentos diferentes, mas a pergunta fala se passaram 24 horas e 4 minutos. Só porque deu essa rotação aqui, né, a questão, falando tanto da rotação e da translação da referência do Sol, não quer dizer que essa rotação causou 4 minutos, não. Esse mesmo ponto ali se trata de 24 horas fechado e não mais esses 4 minutos. Então a resposta correta é o item B.